Nova Serrana merece os parabéns. Qualquer coisa que eu disser para você sobre o surgimento de Nova Serrana provavelmente vai ser inventado, ou boa parte vai ser imaginado. O que eu sei é que era um local que era visitado por bandeirantes e que eles se norteavam para chegar na cidade, se orientavam por um cruzeiro que fica ali na Pedreira. Esse local foi crescendo, à medida que vai crescendo, você tem a instituição da igreja, as pessoas se aglomeram em redor da igreja e daqui a pouco vira um lugar que é rodeado de serra e por ser rodeado de serra passa a ser chamado de cercado. Na data da emancipação, Pitangui era conhecido como Velha Serrana, então essa seria a Nova Serrana. Depois a igreja se junta à indústria de calçado, e a indústria de calçados vem trazendo mais gente para a cidade. Uma cidade que não tinha muito recurso, tá? No início ela vivia do caixeiro viajante, que ele vinha, fazia a lista de encomendas e na próxima vez que ele voltasse ele pegava novas encomendas e trazia as anteriores, né? É uma cidade que foi se desenvolvendo e trazendo coisas de acordo com a população migrante. Então a gente vê, por exemplo, o primeiro momento da cidade crescer foi a chegada de produtos do sul. Afinal, também é uma cidade que ela cresce ao longo de uma BR, né? Ao longo de um caminho. E pelo fato de crescer ao longo do caminho, ela vai trazendo outras coisas. Eu costumo chamar isso dentro do meu trabalho de cidade portuária, né? Então, quer dizer, tudo chega aqui, tudo sai daqui. Não se tem, por exemplo, uma noção tão vasta de uma produção de 33 milhões de pares de calçado. A economia local majoritariamente é movida pelo calçado, especificamente o calçado esportivo. Parece que também tem migrado, mas eu não tenho assim, muita ciência dessa informação, mas para o calçado feminino. Em Nova Serrana, ou se é sapateiro ou se é pioneiro. Mas o primeiro sapateiro também foi pioneiro. Depois os outros foram atrás. Mas isso é próprio do ser humano. O ser humano é pragmático, fala, eu preciso sobreviver. O que eu posso fazer para sobreviver? Fazer sapato. Então quem começou com a fábrica de calçado aqui foi o Geni. Então o Geni começa a acender fábrica aqui. A sociedade de São Vicente de Paulo tinha uma atuação muito forte na cidade. E o que aconteceu? A sociedade de São Vicente de Paulo entendia, olha, não dá o peixe, ensina a pescar. Eles distribuíram essa frase. Então, uma outra época, uma outra cultura, um outro tipo de legislação, aquelas crianças que eram oriundas de famílias mais carentes iam para as fábricas para trabalhar porque ela tinha que aprender a pescar. E vamos concordar, o pessoal de Nova Serrana aprendeu a pescar. O sujeito ia para a fábrica, trabalhava na fábrica, aprendia e assim foi se difundindo. Enquanto existirem pés que queiram ser calçados, tem Nova Serrana para poder calçar eles. Nós temos a festa de Reinaldo. O distrito de Boa Vista é uma dessas regiões que é mais antiga. A festa de Reinaldo ela tem mais de 100 anos, ela atende aí hoje a 4 gerações, então você tem lá desde o bisavô, avô, o pai e a criança que participa disso. E à medida que eles também se desenvolveram, foram crescendo com essa festividade, isso passou para a cidade. Hoje, a nossa cidade, basicamente, tem 3 festas de Reinaldo, né? Tem a de Boa Vista, no distrito, depois começou uma no centro e hoje nós temos uma outra também no bairro Planalto. A festa do migrante, né? Ela começou aí por volta do ano 2000, 2005, mais ou menos, que começou as primeiras movimentações da festa do migrante. Ela cresceu, nós temos hoje gente do Brasil todo, tá? Inclusive de alguns países, se não me engano, parece que a gente tem uns 7, 8 países representados na cidade. Então foi feito esse trabalho de uma festa do migrante, né, porque era uma necessidade da migração. Eu comecei como toda criança, né, que toda criança gosta de arte, toda criança faz arte, né, a arte é a primeira linguagem, né, do ser humano. Então, só que eu continuei, né, quando eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade com desenho, eu comecei a participar de um grupo, um grupo religioso que tinha um grupo de artesanato dentro da Igreja Católica, chamava Legião de Maria, e a gente fazia trabalhos artesanais, colagens, mosaicos, quadros, né, assim, que dependiam de desenho. Tinha uma pessoa que desenhava nesse grupo e ela precisou sair do grupo. E ela percebeu que eu tinha condição de ocupar aquele lugar ali, então eu tinha 10 anos de idade nessa época já. Aí eu comecei a desenhar para um grupo grande de pessoas
E fui vendo a facilidade que eu tinha e comecei na escola a fazer trabalhos, né, capas de trabalhos e cartazes, diversas caricaturas, retratos, coisas assim. E fui crescendo na adolescência, já comecei com pintura a óleo, trabalhar com madeira, tive muita influência de muitas pessoas no meio que eu convivia, né, muito incentivo de muita gente. Então, com 17 anos eu cheguei em Nova Serrana, né, eu fiz 18 anos aqui. E eu vi aqui uma possibilidade de um mercado e comecei a dar continuidade no meu trabalho, né? E hoje eu estou aqui, nesse ateliê, onde eu ensino arte, faço o meu trabalho, vivo com dignidade do meu trabalho, graças a Deus. Foi em meados de 2014 para 2015. Comecei assim, como todo grafiteiro começa, né? Um desenho ali, uma escrita ali, aos pouquinhos, mas eu gostava demais, eu via que era algo assim que vinha de dentro, sabe? E aí eu procurei mais sobre o assunto, procurei mais sobre o grafite, que na época era muito distante da gente, por ser mais aqui no interior. E foi isso, eu fui buscando informações, fundando, depois eu comecei a estudar na Galeria do Jefferson, que é onde é que a gente está, que foi um aporte muito bacana, que foi aberto a minha vida, foi um divisor de águas, assim, na verdade. E aí eu comecei a estudar a parte teórica da arte, conhecer outros estilos, e isso agregou muito no meu trabalho, por juntar a referência minha de grafite mais contemporâneo, mais moderno, e pegar essa parte mais clássica, sabe? Da parte de acabamento, de perspectiva. E aí foi fluindo aos poucos, um trabalho aqui, outro aqui, mas sempre buscando isso, evoluir na arte, entregar o meu melhor e também tentar evoluir como ser humano, né? Acho que a arte ela tem esse papel na vida. A arte ela é o espelho social, né, da sua época, né? Então ela registra, né, tudo, através da arte que a gente conhece tudo que já se passou, né? A gente, antes de existir a escrita, antes de existir a fotografia, né, a arte é que registrava tudo isso e continua registrando hoje, só que além da imagem, vamos dizer, a imagem de retratar, ela traz o sentimento, ela traz a expressão própria, né, do povo, a cultura. Então abrange muitos aspectos, né, dos valores humanos, né, da cultura popular, em vários sentidos, né, além do que eu disse, da formação, né, do povo. Então isso é a identidade, né, do povo, né, o objetivo que a cidade tem, a identificação da cidade, por exemplo, com o calçado, né? Eu procuro colocar isso um pouco na história do meu trabalho, ligando a arte com o trabalho de Nova Serrana, com essa história do calçado, com a identidade das pessoas, trazendo a memória, né, das pessoas. É muito interno, a arte é sempre de dentro para fora, ela é sempre uma entrega. Ela é muito mais que uma tinta assim na parede ou na superfície. E ela acaba moldando a gente, o jeito da gente, transforma a gente para a gente expressar isso para fora. Trabalhando com grafite, pintando na rua, em diversos ambientes. Às vezes, hoje eu estou num condomínio, outro dia eu estou num bairro mais pobre, algo assim. Então eu consigo chegar em vários tipos de pessoas. Então acaba que a cidade vai se tornando uma galeria, tipo isso aqui, aberta para qualquer pessoa, qualquer classe social. Então qualquer pessoa começa a ter acesso à arte. E homens, mulheres, crianças ou não, pensam, eu também posso. Porque como era para mim distante, pode ser para algumas pessoas também. Surgiu um movimento na cidade, através do grafite. Então meio que deu uma espalhada assim para uma certa juventude conhecer o grafite, porque a gente viu grafite na televisão, em filmes, revistas, mas eu consegui trazer esse pertencimento da arte para a juventude, não só, mas principalmente. Então o pessoal abraçou, conhece, o pessoal gosta bastante e se identifica. Ainda mais como é uma cidade muito industrial, a gente precisa de cor, né? A gente está vivendo um mundo muito cinza, muito corrido, né? Muito trabalho, muito digital também, né? Então acho que as cores, a arte, enfim, ajuda muita gente a se encontrar, né? Então é tão legal a gente passar num lugar que tá mais colorido, que tem mais vida, a gente se sente até melhor, né? Pode ver que o pessoal sempre gosta de tirar foto onde é que tem arte, onde é que tem cor, né? Porque por isso traz uma alegria, traz um ar diferente, um ar mais humano, acho que é isso a palavra certa, deixar as coisas mais humanas, mais vivas.
Então, cor e tinta tem total fundamento nisso. Tudo move a gente a criar, né? Todo sentimento, né? A alegria, quando eu estou alegre, eu tenho um tipo de inspiração, a angústia, né? A necessidade de servir. Então, vários sentimentos, vários pensamentos, a pesquisa, mas principalmente a disciplina. Porque a arte ela é 90% transpiração e 10% inspiração. Isso é uma frase de Picasso, ele falava isso. E é uma realidade, porque a inspiração ela só vem quando a pessoa está dedicando, quando a pessoa tem disciplina, quando ela está ali, ela comparece. O que me move a criar é a vida, é o cotidiano, né? É a minha necessidade de expressão, é tudo isso e algumas coisas que a gente não pode explicar, que a gente não sabe explicar, né? A Mara ela surgiu de um encontro de jovens. À medida que realizava esses encontros de jovens, surgia a necessidade de um trabalho social. Tá? As pessoas saíam do encontro com uma necessidade de fazer alguma coisa. Então surgiu a ideia de criar uma associação e essa associação fazer um trabalho social. Esse foi o escopo, né? A ideia principal. Depois disso, o projeto foi crescendo, ele foi se desenvolvendo e transformou-se no espaço cultural. Então, nós fomos, por exemplo, financiados pela Lei de Incentivo à Cultura, por causa desse espaço cultural. E desse espaço cultural, aí surgiram, por exemplo, cursos, treinamentos, atividades culturais. Hoje a gente tem dentro da AMAR, além dos cursos profissionalizantes, nós temos ainda grupo de teatro, aulas de música, banda marcial, nós temos grupo coral. À medida que foi crescendo, o espaço foi até ficando pequeno, surgiram também os projetos. Nós temos alguns projetos que são desenvolvidos dentro da AMAR e que vão atender a comunidade. Então, um dos primeiros projetos, né, desde 2012, foi o Grupo Escoteiro. Surgiram necessidades, por exemplo, com o trabalho que nós fazemos com os escritores da cidade, de reunir, de conversar, de ajudá-los a publicar os livros, de até comercializar esses livros. Surgiu a Academia Nova Serranense de Letras. Nós conseguimos fazer agora a 5ª edição da Feira Literária na cidade. Então, trazemos essa discussão para alunos, para as escolas, né? Os escritores estarem em contato com esse pessoal. E nós criamos também a Associação de Patrimônio Histórico. Existe uma grande publicação, em termos científicos, sobre Nova Serrana. Ela não é só atípica, como o pessoal fala. Ela é um foco na questão da pesquisa hoje no Brasil e até no exterior mesmo. E isso se tornou referência em outros estados também, em outras universidades. Então você tem, por exemplo, um trabalho feito Novo Hamburgo, Franca, a Bahia, que são focos, né, são focados nessa questão da produção calçadista. Então, as universidades de lá fazem pesquisa. Aí nós resolvemos montar tudo isso, juntar tudo isso, para criar um centro de memória, criar um espaço para que as pessoas possam pesquisar. Então, hoje nós somos referência em pesquisa também, né? Tanto no sentido de científico como escolar. Nós temos pesquisa de pessoas que estão desenvolvendo seus projetos. Por ser uma cidade muito nova, mas que cresceu muito rápido, então essa parte de memória fica meio que perdida, né? Hoje a gente deve ter, em média, umas 10 mil fotos, tá? De eventos, de pessoas, da própria cidade, e isso se tornou referência. A AMAR é isso hoje. A AMAR é algo que a gente está sempre desenvolvendo, sempre buscando. Nós estamos trabalhando agora com o Centro de Memória do Legislativo, uma questão de documentação, digitalizar, transcrever esses documentos. Temos outras informações que vêm, por exemplo, de escolas, de biografias, né, que vão surgindo. Então nós vamos fazer todo esse trabalho. Não tem como eu contar a minha história, falar da minha arte, da minha vida, sem falar da Luidar. Porque no início, quando eu comecei, foi uma das lojas assim, que me acolheu muito bem e sempre apoiaram, sempre teve de portas abertas assim, para ajudar mesmo, de verdade. E
A gente teve muito essa troca de ideia, questão de material, para trazer o material necessário para o artista aqui. E Luidar teve sempre super aberto a ideias, a opiniões, a eventos, ajudou muito em evento beneficente. Isso aí, sempre que eu precisei, eu pude contar. Então eu vejo a Luidar hoje como uma família. Era muito difícil acontecer igual aconteceu, a proporção que tomou sem a Luidar, porque ela sempre teve de prontidão. E a questão dos materiais também mudou muito, né? A gente tem um acesso ao material melhor, uma paleta maior de cores, porque é um material muito específico, material de arte. Então isso enriqueceu o nosso trabalho, enriqueceu a arte aqui. Então, a arte em Nova Serrana, o movimento artístico em Nova Serrana tem Luidar, sim. É impossível falar de arte em Nova Serrana e não falar de Luidar. Falar de cores e não falar de Luidar. Essa iniciativa ela é muito importante porque o papel social da arte ele precisa de pontes, né? Ele precisa de vamos dizer assim, de veículos, né? Para chegar em todo lugar, né? Chegar nas pessoas que não têm acesso à cultura, que não têm acesso às vezes aos artistas, né? Porque o mundo hoje ele é assim, é muita informação, mas é muito superficial. Então, quando tem assim alguém que direciona, né, a história dos artistas, as histórias dos lugares, né, é um trabalho social mesmo, é um trabalho de renovação, né, para quem recebe, para quem faz, porque a necessidade, né, de transmitir é muito importante para a gente que faz, né, e de receber também para as pessoas, porque é um crescimento, né, é uma soma, né, de forças, né, de união, né? Então a Luidar está de parabéns, e principalmente porque a Luidar ela trabalha com as cores, né, que são vida, né? E aquela frase, né, o mundo tem as cores que eu pinto. Eu uso as tintas da Luidar já há 20 e tantos anos, desde que está em Nova Serrana. Eu sou cliente da Luidar, tenho muitos amigos lá, né? A gente conversa muito a respeito de arte, eu vejo o gosto que as pessoas têm pela arte, né? E o quanto servem a arte, né? Com trabalho de qualidade, com material de qualidade para o nosso trabalho. Então, muitos trabalhos que estão aí nas paredes de Nova Serrana, em todo lugar que a gente roda em Nova Serrana, graças a Deus tem trabalho meu. E é a tinta da Luidar que está lá dando suporte para esse trabalho, né? Então, é muito bonito esse trabalho de vocês. Eu agradeço muito. Uma homenagem do grupo Luidar Tintas, a sua loja especialista em tintas.